Catedral FM 106,7. A sintonia da felicidade. A Rádio Catedral apresenta Terço da Misericórdia. As almas que rezarem nesta hora o terço serão envolvidas pela minha misericórdia durante a sua vida. Senhor, pela tua paixão, no abandono da cruz, tem piedade de nós. Jesus, pelo sangue jorrado do teu coração, pelo teu sacrifício, misericórdia. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal e de poder, nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor. Deus Pai, vos ofertamos o corpo e o sangue de Cristo, sua alma e sua divindade, em expiação dos nossos pecados. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal e de poder, nós te adoramos. Boa tarde, caríssimos ouvintes e amigos da Rádio Catedral e também todos aqueles que nos acompanham pela Web Redentor ou pelas nossas redes sociais. Quem vos fala é Diácono Claudino, nesse terço da misericórdia deste dia 29 de julho, dia de Santa Marta, não é isso? Maria e quem mais? Lázaro, isso aí. Boa tarde, Silvio Júnior. Como é que você está, meu amigo? Boa tarde, Diácono. Bem-vindo mais uma vez. E boa tarde, Babi, que está aqui comigo e me lembrou do nome do Lázaro. Tem hora que dá um branco na minha cabeça, né? Mas acontece, Diácono. Acontece, na verdade acontece, é normal. Então vamos iniciar esse nosso terço invocando o nosso Deus, a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus
está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Bárbara, quais são as nossas intenções para esta primeira dezena do Terço da Misericórdia de hoje? Diácono, nós recebemos muitas intenções pelo WhatsApp da Rádio Catedral e seguimos recebendo também pela Web TV Redentor, então você que está acompanhando pode deixar aqui no nosso chat que a gente vai lendo. Mas a gente já começa essa primeira dezena em oração pela família Fontoura Aguiar e Reis, por Paulo Roberto de Oliveira, Irani Teodoro Oliveira, José Domingo de Assis, Daniela Stefano e família, Alexandre Ferreira e família, Luan do Nascimento, Benedita de Almeida e Josino Barbosa, por Rodrigo Vieira Friaça, Sebastião José Soares Ambrosio de família, família de Almeida Barreto e Santa Margarida Cosmos, também por Adriana Paulo Alves de Souza, Rodrigo Polastre de Oliveira, Ana Lúcia de Oliveira Paixão, Márcio de Oliveira Duarte Família e por Pedro Coelho, que no dia 19 de agosto vai apresentar o trabalho final do estágio. Beleza. Eu também, nessa primeira dezena, quero orar pela minha comunidade, da Basílica de São João Batista, pelos nossos sacerdotes e diáconos, por todos que participam da celebração da palavra comigo às terças-feiras, por todas as listas de intenção, de oração em meu poder e por todas as pessoas que se confiaram às minhas orações. E veja bem, Bárbara, eu quero orar especialmente pela Maria Aparecida Cipreste e pela Thaís Gonçalves de Assis. Essas duas ouvintes ligaram para nós dizendo que a gente esquece de falar o nome delas durante o Terço da Misericórdia. Então, o Maria Aparecida e Thaís, nós vamos rezar dobrado hoje para você, para te compensar as vezes que a gente esqueceu. E quero lembrar a todos os nossos ouvintes que a gente recebe mais ou menos 1.000 a 1.500 pedidos de oração só no Terço da Misericórdia. Ou seja, é impossível a gente falar o nome de todo mundo. Mas eu sempre rezo por todos vocês, porque os nomes estão aqui anotados e a gente reza. Agora, se eu fosse falar o nome de todo mundo, e a Bárbara também, a gente não ia rezar o terço, a gente ia só falar as intenções. Só ler os nomes, só né, dar os diácono? nomes. Então, o Maria Aparecida Cipreste, desculpa se a gente, por um acaso, esqueceu o teu nome e o da Thaís, mas conte com a minha oração hoje, especial por vocês duas, e levo o nome de vocês duas para que eu continue orando durante a semana. Babi, o que a Santa Faustina nos pede para meditar no seu parágrafo 1485? Santa Faustina nos traz um pedaço, né, uma parte de um diálogo com Jesus, onde ele fala sobre a iniciativa paciente que vence o medo do pecador. Jesus nos diz: alma pecadora, não tenhas medo do teu Salvador. Eu tomo a iniciativa de me aproximar de ti, pois sei que por ti mesma não és capaz de elevar-te até mim. Não fujas, minha filha, do teu Pai. Dispõe-te a dialogar a sós com o teu Deus de misericórdia, que quer dizer-te palavras de perdão e cumular-te de graças. Veja bem, somos todos filhos de Deus, temos muitas características, né, do próprio Deus, o discernimento, a inteligência, mas tem uma coisa que Deus tem, e esse é o nosso tema de hoje, que nós não temos de jeito nenhum, ou seja, a paciência de Jesus à espera da nossa busca de salvação. Eu não conheço ninguém com a paciência de Deus. E Deus é muito paciente, enquanto nós, os seus filhos, somos muito impacientes. E ele tem uma paciência enorme. Ou seja, ele não olha para o nosso passado, ele olha para o nosso presente, para o nosso futuro e espera até o último minuto da nossa vida a nossa plena conversão. Ele não tem pressa. Nós é que precisamos ter pressa. Ele não tem pressa. Então ele diz aqui: alma pecadora, não tenhas medo do teu Salvador. Ele tem paciência conosco. A primeira grande faceta da paciência de Jesus é a sua natureza proativa.
O ser humano, esmagado pela culpa, pelo peso das suas faltas, costuma reagir como Adão no paraíso, né? Escondendo-se de Deus por medo de ser julgado. Jesus, conhecendo a fragilidade e a paralisia espiritual da alma pecadora, não espera passivamente que ela consiga se erguer sozinha. Ele tem misericórdia e a sua misericórdia é proativa. Ele vem, procura nós. A paciência divina manifesta-se no alto de se abaixar até a miséria humana e dar o primeiro passo. Ele acolhe as dúvidas e as hesitações do pecador, desarmando o seu temor moral e oferecendo um diálogo íntimo de reconciliação. Não há cobrança apressada nem repreensão. Há sim uma pedagogia de atração suave que respeita o tempo da alma para perder o medo e se abrir à graça. Se você está paralisado de medo ou tem dificuldade, Deus tem paciência para te esperar. Medita, ora e busca a paciência. Busca Jesus pacientemente, como Ele também te busca com paciência. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. O Senhor me libertou. O que mais me prende aqui? Nada me seduz. O meu amor por ti, Jesus, é o que tenho de valor. Nada me atrai. Tarde te amei, mas te encontrei, amor. O meu maior bem é ser todo teu, Jesus. Por nada eu te trocaria, por nada eu te deixaria. Vai! Força! Os braços lá em cima, vamos lá, concedei-me. Concedei-me o convívio dos eleitos. Eu sonho com o céu a todo tempo. Concedei-me o convívio dos eleitos e fique tranquilo. Jesus tem paciência. Nós hoje estamos meditando sobre isso. Jesus tem paciência, está te esperando. Se você não está conseguindo ir agora, vai devagar, mas não deixa de ir. Ele vai te esperar até o último minuto. E, Babi, quais são as intenções que nós temos para essa segunda dezena do nosso terço? Nessa segunda dezena, Diácono, a gente reza em ação de graças por Ubirajara Oliveira Araújo, pelo êxito da cirurgia realizada ontem no Hospital Getúlio Vargas. Opa, que maravilha. E a gente segue rezando também pela saúde
de Leandro Moraes de Oliveira, Ilma Agostinho, Jorge Bruno, Kátia Gila, Olímpia Aurora Gonçalves, Vitor Rodrigues Diniz Lima, que está internado, Maria Amália Dantas Pinto, que está se recuperando depois de uma cirurgia, também por Georgina Xavier, que está em tratamento para passar por uma cirurgia, a Glandira Augusto, que está internada, o Luiz, ministro da Eucaristia da Capela Santa Margarida da Escócia, que está internado à espera de uma cirurgia, também por Alice Paulo Alves de Souza, familiares e amigos, Juliane Luiz de Carvalho, Maria Anita Rangel da Silva, que é mãe do nosso amigo Nestor aqui da Web TV Redentor. A gente também reza por toda a família. Também pelo Antônio Carlos, nosso parceiro aqui da Rádio Catedral, que segue aí de licença médica, para que ele se recupere logo, volte em breve. E Gabriel Santos e Marli Machado, que também estão acompanhando o nosso terço. Eles estão rezando com a gente pela bebê, aliás, Cecília Parro, e também pela saúde de Valéria Mendes. Aqui no nosso chat ao vivo da Web TV Redentor, a Rosa Maria pede, a Natália pede pela restauração da saúde de Reginaldo Medeiros. E você pode continuar acompanhando, mandando suas intenções. Sim, estamos aguardando as suas intenções. Eu também, nessa segunda dezena, quero orar, rezar pela minha família, de modo especial pela minha filha, meu neto e meu genro que estão me visitando aqui. Estou vivendo no paraíso durante 2 meses. Eles estão aqui no Brasil, então eu estou aproveitando muito. Também quero rezar por todas as famílias dos nossos ouvintes e principalmente por aquelas famílias que estão machucadas, marcadas por rixas, por dissensões. Também oro por todas as pessoas que se deixaram conduzir por ambição, vaidade, orgulho, desejo de vingança. Jesus é paciente, meu irmão, e eu vou rezar para que vocês consigam reverter todo esse processo. Rezo de maneira especial também pelos casais Hilton e Odete, Netinho e Médici, e pelo meu amigo José Roberto e Leda, pelo casal amigo, pela saúde do diácono Walter, pela saúde do diácono Vinícius e do diácono Durval, assim como por todos os meus irmãos diáconos que estão passando por problemas físicos, espirituais ou materiais. E o que é que Santa Faustina nos pede para meditarmos neste segundo momento do texto da misericórdia? Nessa segunda dezena, diácono, nós vamos meditar o parágrafo 1486, que fala sobre a insistência paciente diante do fechamento e do desespero. E Jesus nos diz nesse parágrafo: ó alma mergulhada nas trevas, não desesperes, nem tudo está perdido. Vem e confia no teu Deus, que é amor e misericórdia. Não te aprofundes no abismo da tua miséria. Estás demasiado fraca para falar nisso. É melhor que contemples o meu coração cheio de bondade, impregna-te dos meus sentimentos e procura viver em mansidão e em humildade. Sê misericordiosa para com os outros, como eu sou para contigo. E quando sentires que as forças te abandonam, vem a fonte da misericórdia e fortalece a tua alma, e não desfalecerás no caminho. Então, é importante, principalmente para nós que estamos orando e pedindo algumas coisas ao Senhor, termos a mesma paciência que Ele tem para esperar os momentos. Esse diálogo com a alma em desespero expõe o limite dramático da liberdade humana diante do amor divino. A paciência de Jesus aqui atinge proporções heróicas e misteriosas. A alma rejeita o apelo divino muitas e reiteradas vezes, encarcerando-se na cegueira espiritual e na convicção de que não há mais salvação para ela. Diante do endurecimento do coração humano, a reação de Jesus não é o abandono ou a ira, mas a insistência amorosa. Ele bate a porta da alma várias vezes seguidas, mesmo quando quando a razão e as forças humanas declaram que está tudo perdido. A paciência de Cristo vai além, oferecendo uma última graça interior no derradeiro momento. Basta um infinito lampejo de boa vontade para que a paciência de Deus transforme o desespero em salvação. Eu lembro que muitas vezes a gente pede uma coisa e essa coisa não acontece,
A nossa oração, a gente pensa que não é ouvida, a nossa oração, a gente pensa que não tem força, e a gente, em vez de ter a mesma paciência que Deus tem conosco, a gente fica impaciente para receber o pedido. Se você está pedindo alguma coisa a alguém, não é você que vai receber ou decidir a hora que você vai receber. É quem vai te dar, é que decide a hora em que vai dar aquilo que você pediu. E Deus dá as coisas para a gente na hora mais oportuna, não na hora que eu quero, mas sim na hora mais oportuna para mim, porque Ele enxerga a minha vida no presente, no passado e no futuro, e sabe qual é o momento correto de me dar aquela graça. Precisamos ter confiança. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Fará um caminho para você, onde ainda não se vê condição ou possibilidade alguma. Deus se importa com o seu sofrer e nesses dias vai trazer direção que vai mudar a sua vida. Sua noite findará e o seu dia chegará, e o milagre que você espera acontecerá. Deus não falha com você e tudo que Ele disse se cumprirá. Tudo que Ele disse se cumprirá. Você precisa ter paciência. Isso, paciência. Ele tem paciência com a gente precisa ter paciência com Ele. Fabi, o que nós temos de intenções para essa nossa terceira dezena do Terço da Misericórdia? Nessa terceira dezena, Diácono, a gente traz as intenções de Ricardo Monteiro, da Rosane, da Ana Lúcia Paz de Almeida, que ligaram aqui para a rádio, mandaram mensagem pelo WhatsApp, e também aqui no nosso chat ao vivo, a Rosa Maria pede pela alma de Francisco Daniel, que faz hoje 5 anos de sua Páscoa definitiva, Marcelo Martins, também a Lina Leone, Lúcia Merenciana, Diva Marques, a Natália, a Jarlene Ávila, Fátima Maria de Oliveira, Aline Oliveira e Andréia Moutinho. Todas essas pessoas estão mandando intenções aqui pelo nosso chat ao vivo na Web TV Redentor. Também nesta dezena eu rezo na intenção de Hélio Fiuza, dos amigos da Rádio Catedral, por todos os nossos funcionários e companheiros da Rádio Catedral, por todas as intenções de vocês que por um acaso a gente não consiga ler. Não se preocupe, eu as levo para casa e vou continuar orando por cada um de vocês. O que é que Santa Faustina nos diz para meditarmos nessa terceira dezena do nosso terço?
Santa Faustina nos traz um trecho do parágrafo 367, onde ela destaca a paciência silenciosa e diária no sacrário. Ela apresenta um trecho de uma conversa com Jesus, onde ele diz para ela: para eles, resido no sacrário e, como Rei de misericórdia, desejo conceder graças às almas. Como é grande a indiferença das almas para com tanta bondade, para com tantas provas de amor. Para tudo tem tempo, apenas não tem tempo para vir buscar as minhas graças. Belíssimo puxão de orelha do Senhor. Eu, às vezes, na minha paróquia, fico vendo lá o sacrário, tá lá, né? Jesus Cristo, né? Guardadinho lá, luzinha vermelha acesa, paróquia aberta, portas abertas, e não tem uma pessoa que entre para pedir. E pela rua tá passando um monte de gente atolada de problemas e não sabe que ali dentro tem um canal para conversar com Deus. A paciência de Cristo ganha contornos sacramentais e cotidianos na Eucaristia. Neste trecho, Jesus revela a Santa Faustina a dor de permanecer no tabernáculo, no sacrário, aguardando a visita e a busca das pessoas pela salvação. Elas podem chegar lá e pedir o que quiser, que ele está lá escutando. O comentário toca no doloso contraste entre o ritmo humano do dia a dia, cheio de problemas, cheio de caminhos, e o tempo divino. O ser humano encontra tempo para as ocupações temporais, projeto, entretenimento, afazer superficial, mas adia indefinidamente o encontro com seu Criador. É igual aquele camarada que diz: lá na frente eu peço perdão, e não sabe se ele vai chegar lá na frente. Apesar de ver sua presença tratada com frieza ou esquecimento, Jesus continua ali, quietinho, em silêncio e humilde, dia após dia. Sua paciência no sacrário é uma prova inequívoca de que ele prefere suportar a indiferença a nos privar da sua disponibilidade permanente. Misericórdia de nós, Senhor. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Onde ninguém vai, eu vou. A mansão da morte eu sou, teu salvador. Não desisto de ti. Sim, eu sei o que ninguém sabe, eu sei. E não te condeno, eu vim pra te salvar, te devolver a paz. Segura minha mão, aqui não é o teu lugar. Segura minha mão, eu vim te levantar. Segura a tua mão, eu te levo comigo. E onde eu estiver, lá comigo.
estamos meditando hoje sobre a paciência de Deus, né? Sobre essa paciência enorme, sobre esse amor de Deus que é Pai, com amor de mãe, não é isso, Babi? É isso mesmo. Ou seja, é esse Deus que está paciente, que tem mais paciência do que você possa imaginar. Não pense nunca, olha, não vou pedir nada porque eu não mereço. A minha vida está desgraçada, a minha vida está atolada, eu estou num buraco sem fundo. Meu amigo, não pense desse jeito. Deus está te escutando e vai te atender naquilo que você pedir e que seja bom para você. Porque tem coisa que você pede, como eu também já pedi, eu tenho certeza que não é bom para a gente. E eu agradeço a Ele por cada uma das vezes que Ele não me atendeu naquilo que eu tinha pedido errado. E o que é que nós vamos... Quem é que temos aí de intenções para nossa quarta dezena? Olha, o nosso texto já vai andando bem. Nessa quarta dezena, diácono, vamos rezar em ação de graças, né? Celebrando o aniversário de casamento hoje da Maria, José e do Anildo. Eles estão fazendo 48 anos de casados. Maravilha, bonito. Daqui a 2 anos vai ter festa, não esquece de me chamar. Ou então mandar bolo pra gente. Sim. Também. Também pelos 3 anos de casamento hoje de Cláudia de Sales e Leandro Lucena. Também pelo dom da vida de Ângela Maria, que hoje completa mais uma primavera. E eu também quero colocar aqui a Alana e o Carlos Eduardo Cantarelli, que fizeram 40 anos de casados no último sábado, e eu pude participar desse momento. Que bom, 40 anos. Também um abraço para o que está fazendo 3 anos também, porque tem uma longa caminhada pela frente. Então nós vamos rezar de maneira especial para esse casal de 3 anos aí, porque viver é difícil, é complicado. Eu vou aproveitar essa quarta dezena também e vou rezar mais uma vez nessa dezena pela Maria Aparecida Cipreste e pela Thaís Gonçalves de Assis, porque estou devendo a elas reclamaram que a gente está devendo. Então vamos rezar mais um pouquinho, viu, Maria Aparecida? Estou rezando mais um pouco por vocês agora e a Thaís também. E o que é que Santa Faustina nos fala para meditar nessa quarta dezena? Nessa quarta dezena, diácono, ela nos traz o parágrafo 1728 do diário, que fala sobre a busca incansável que apaga o passado. Nesse parágrafo, Jesus nos diz: com a minha misericórdia persigo os pecadores em todos os seus caminhos, e o meu coração se alegra quando eles voltam a mim. Esqueço as amarguras com que alimentaram meu coração e alegro-me com a volta deles. Olha que beleza, hein? A expressão persigo os pecadores em todos os caminhos traduz uma paciência que faz acompanhamento constante. Eu fico imaginando você aí, querido, que acha que está cheio de pecado, que não tem jeito. Olha, Jesus está atrás de você, Ele está te perseguindo, mesmo cheio de problemas e de pecados. Dá uma paradinha e tenta conversar. Olha para trás que você, de repente, vai encontrar. Toca um pouco. Jesus não espera que o ser humano venha até Ele por seus caminhos perfeitos. Não. Ele segue o pecador através de suas escolhas erradas, desvios e quedas, aguardando o momento oportuno em que a alma se conscientizará da sua necessidade de salvação. Quer dizer que se eu estiver fazendo alguma coisa ruim, Deus está perto de mim? Tá, meu amigo. Ele está lá esperando para tentar te ajudar. O ápice dessa paciência é o esquecimento absoluto das ofensas. Ele não olha para nenhuma ofensa que você tenha feito. Diferente da paciência humana, que muitas vezes tolera a falta, mas guarda o ressentimento ou lembra da dívida, não é? A paciência divina acolhe o retorno sem cobrar o tempo perdido. A alegria do reencontro suplanta instantaneamente qualquer amargura provocada pela demora da conversão. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão.
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Certo dia alguém me perguntou por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Seria preciso conhecer mistérios divinos, a mente do próprio Deus, para lhe responder. E com lágrimas nos olhos ela insistiu. Como pode um Deus que é só amor não se comover com minha dor? Às vezes o sentido de uma perda é difícil de se explicar, mas se alguém tem fé, tudo tem um porquê. Eu pedi força e Deus me deu dificuldades para me fortalecer. Pedi sabedoria e Deus colocou muralhas no caminho para eu transpor. Eu pedi coragem e Deus me deu tribulações para enfrentar. Eu pedi forças, eu pedi coragem e Deus me deu. Quando a gente ora e às vezes as coisas não acontecem, a gente tem que pedir força, tem que pedir coragem. Não te esquece nunca de uma coisa que nós já conversamos aqui. O nosso Deus também é o Deus da consolação. É aquele Deus que quando a gente não consegue alguma coisa está difícil, Ele também está do nosso lado. Por isso que eu digo que o amor de Deus é igual ao amor de mãe. Fica do lado do filho em qualquer momento. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, Deus está do teu lado. E o que é que nós temos então, Babi, de intenções para essa nossa quinta e última dezena, encerrando o nosso terço da misericórdia? Nessa quinta e última dezena, Diácono, eu só queria reforçar as nossas orações por Jorge Bruno, pedindo para que ele tenha essa palavra que o senhor acabou de dar. Essa força, né? Que Jesus misericordioso é o nosso consolo. Que Ele está do nosso lado nos momentos mais difíceis. Para que Ele que está ouvindo o nosso texto, está rezando conosco agora, nunca se esqueça que nos momentos de fraqueza que Ele possa confiar nessa misericórdia para a vida dele. Mas eu também trago aqui as intenções de Lúcia Merenciana, também de Fátima Maria de Oliveira, Felisbina Áurea também está aqui no nosso chat, mandando as intenções dela, Maria Penha Barbosa do Nascimento, Fernanda Ferreira, Francisca Francilene, Maria Barros, Adelaide Pereira, a Silvani, que reza pela saúde do filho Bruno Luiz da Silva, também por Alcineia Marques, Renata Rodrigues Trindade, Walter Diório, e também pelo falecimento, né, pelas almas de Irínia Sebastiana Pires de Jesus e Gutierre de Jesus Lobato, Sueli Carvalho e Hilda de Souza Lopes. As duas hoje completam um mês da Páscoa, de sua Páscoa.
Vamos nos lembrar sempre da palavra do apóstolo Paulo: quando sou fraco, é aí que se manifesta a força de Deus no meu coração. E nessa quinta dezena, eu quero orar por todos os ouvintes que enviaram pedidos de oração e que não tiveram seu nome citado aqui hoje por um problema ou outro. O horário já vai se estendendo. Nós recebemos sempre milhares de pedidos de oração e vocês podem crer que a minha oração também é por você que não foi falado, é por você que está nos escutando, por todo e qualquer necessidade. Fique sabendo que Deus conhece todos os nossos problemas. Eu vou interceder por todos vocês também, aqueles os quais eu não pude dizer o nome. O que é que Santa Faustina nos diz então, Babi, para refletirmos nesse quinto e último parágrafo do nosso texto? Nesse quinto e último parágrafo, Santa Faustina nos traz o parágrafo de 1448 do Diário, onde ela fala sobre a espera no Tribunal da Misericórdia pela alma em ruína. Nesse parágrafo, Jesus nos diz: diz às almas onde devem procurar consolo, isto é, no Tribunal da Misericórdia, onde continuo a realizar os meus maiores prodígios, ainda que a alma esteja em decomposição como um cadáver, e ainda que humanamente já não haja possibilidade de restauração. Deus não vê as coisas dessa maneira. Olha que coisa bonita. Jesus refere-se ao sacramento da confissão como tribunal da misericórdia. Ou seja, lá na confissão, ele também está presente para te perdoar. Em tribunais humanos, a demora em buscar justiça costuma agravar a pena ou gerar até condenação. No tribunal de Deus, não. A paciência do juiz transforma o julgamento em ato de ressurreição, em ato de perdão. A metáfora da alma em decomposição como um cadáver retrata o estado extremo de degradação moral e espiritual a que o pecado pode levar o homem. A paciência de Jesus reluz justamente ao não sentir repugnância diante de nenhuma ruína espiritual. Onde a razão humana decreta que não tem mais jeito, o olhar paciente do Senhor enxerga a possibilidade de uma vida totalmente renovada, aguardando no confessionário o momento de realizar esse milagre. Chega lá e conta para ele: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Levanta-se Deus por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste, e sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que o odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos encerrando este nosso terço da misericórdia desta quarta-feira, dia 29 de junho, e eu quero te pedir, olha só,
nós estamos a 78% da nossa meta. Já conquistamos 78% da nossa meta. Falta o dia de hoje, o de amanhã e o de sexta-feira. Não é impossível nós alcançarmos a meta. Existe uma grande possibilidade. Eu preciso da sua ajuda. 2 boletos estão rodando aí na mão de vocês, ou seja, tem o boleto do mês e o boleto extra. Muitos já pagaram, eu sei, aqueles que já pagaram, muito obrigado. Se puder fazer uma terceira contribuição, eu agradeço. Como? Faz através do nosso Pix, 735-7968-000175. 35-7979-68000175. Se você ainda não contribuiu com nenhum dos 2 boletos, dá tempo ainda. Corre lá e tenta ajudar a gente. Você vai fazer parte dessa graça que nós vamos receber esse mês, que é superar a nossa cota. Também tem um recado a todos os amigos da Rádio Catedral FM, né? Ou seja, aqueles que querem pedir para a sua paróquia, né? Para que o terço visite a sua paróquia, né? Você pode fazer isso, né? No momento, entrando em contato conosco, através do nosso e-mail. Eu vou falar o e-mail, o nome é meio esquisito, porque é terco, não tem C cedilha, viu? Ó, terco da misericórdia, tudo junto, terco da misericórdia, @radiocatedral.com.br. Você pode pedir para que a Rádio Catedral vá na sua paróquia. Agora, tem um detalhe, não deixe de falar com o seu pároco, porque quem pode autorizar e fazer esse pedido é ele. O pedido tem que ser feito através do seu pároco. E eu te peço, então, mais uma vez, nos ajude a chegar nesta cota que a gente chegou no mês passado, e por que não? Já pensou 2 meses seguidos batendo a cota? É uma coisa maravilhosa. Que Deus abençoe a todos vocês e especialmente pedindo mais uma vez por aqueles que nós não falamos o nome, né, Babi? É isso mesmo, Diácono. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos santos Marta, Maria e Lázaro, e por Nossa Senhora de Fátima, padroeira da Rádio Catedral, desça sobre todos vós e permaneça para sempre a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Você ouviu agora Terço da Misericórdia,